partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos à Rádio Ação Brasil. Eu sou Márcia Camargo, psicanalista, clínica de data, grafóloga e grafoterapeuta. Hoje nós estamos aqui com um tema que vai realmente mexer com o coração de todo mundo. Como está a sua criança interior? Então eu vou pedir para todos os ouvintes colocar aí no chat para a gente como é que está a sua criança hoje. Alegre, triste, chorosa, divertida? Boa noite, J Quest. Boa noite, Márcia Camargo. Boa noite a todos os internautas e ouvintes aí da Rádio Ação Brasil e também das rádios SP Notícia, Revista em Ação. E hoje temos convidado especial que daqui a pouquinho vai falar, né? Só lembrando que estamos transmitindo ao vivo e a cores pelo www.acãobrasil.tv e pelo nosso canal no YouTube, Rádio Ação Brasil. Só digitar agora aí Psicanálise e Você, estamos ao vivo. Já se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho para chegar as notificações. Toda vez que tiver programa ao vivo, chega no seu celular aí a notificação. Tá certo? Se quiser participar do programa, é só ligar no 39519477 ou mande mensagem no WhatsApp, deixe sua pergunta, iremos aqui mandar ou para nossa psicanalista Márcia Camargo ou para o nosso convidado especial que daqui a pouquinho vai falar, é o 11 972 973 530. Então, J Quest, como eu falei para você no mês passado, a gente ia ter uma modificação no programa Psicanálise e Você. E aí eu deixei os nossos ouvintes, né, achando que eu ia falar, mas aí eu trouxe um especialista em crianças, terapia psicanalista infantil. Washington Amâncio, seja bem-vindo ao nosso programa. Fale quem és tu. Uau! Dizer quem sou eu já é uma pergunta psicanalítica, né? Exatamente. Só chega mais perto. Isso. Dizer quem sou eu já é uma pergunta psicanalítica e cabe uma resposta, né? Dizia José Ortega y Gasset: eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Uau! E se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. Mas a minha identificação então aqui eu sou Washington Amâncio, sou filho de Florentina de Jesus, mas não sou filho do Tiririca. Bem lembrado isto. Ótimo. Eu sou psicanalista. Eu atendo desde 2011, sou Uau. grafólogo também, companheiro teu de trabalho. Mas né? você sabe que a grafologia foi por sua culpa, né? Culpa boa, né? Nossa, saudável. Dessa eu não quero ser absolvido. É muito bom trabalhar com o que trabalhamos, ver o resultado em pessoas, a cada momento enxergando o que esse caminho nos revela a cada momento. Psicanálise Exatamente. é isto, é você olhar para o passado sem aquela dor que te fere, mas olhar e perceber o caminho neural que foi construído e que pode ser ampliado e ainda compartilhado. Caminho neural, que pergunta interessante pra gente fazer, né, o J Quest? O que você acha que caminho é esse? Hoje eu vou ficar mais atento do que nunca, né? Fale mais sobre isso, sobre o caminho neural, antes da gente chegar no tema do nosso programa. O que seria isso, Washington Amâncio? Caminhos neurais são os nossos caminhos, são aqueles caminhos que nós trilhamos por diversas vezes e às vezes somos viciados nele. Caminhos que nós aprendemos a fazer desde a infância. Vamos pensar numa mata. Ok. Você está numa mata, está fazendo um caminho e você costuma passar sempre pelo mesmo caminho. Você olha para a mata e você vai ver então uma trilha. Certo. Você está viciado naquele caminho. Você não consegue às vezes perceber um outro caminho melhor, com outra paisagem, com outros elementos. Você só faz aquele caminho por vício. E os nossos caminhos às vezes são esses. Algo que me chamou a atenção de uma forma intensa na infância e que eu faço esse caminho ainda até hoje, né? É o leitinho que eu aprendi a tomar na infância via mamãe, quando eu estava com frio, quando eu estava com medo, quando eu estava sem sono, quando eu estava com fome. É um caminho, eu aprendi aquilo. Ok. Hoje, todo o meu enfrentamento, quando eu não sei lidar
eu vou lembrar desse caminho. Eu resolvo a fome com leitinho, ok. Mas eu resolvo o frio com leitinho, tá frio, eu vou comer alguma coisa, vou beber alguma coisa. Ah, estou com medo, preciso comer alguma coisa, preciso abrir a geladeira, saltar de noite. Ah, estou com insônia, eu vou abrir a geladeira. Ou seja, o leitinho ainda continua. Sim. É um caminho neural, é um doce, mas tem diversas versões. Nossa, interessante. O que você achou, Jota? Super interessante, estou prestando atenção e curioso pro que ele vai dizer mais agora durante o programa. Porque assim, nem sei se a Lilibet tá aí, mas ela deu a sugestão pra gente, né, no programa anterior, que ela queria saber como curar a criança interior. E aí eu fiquei pensando assim, como cuidar da criança interior? E aí o Washington, que é especialista, ele é psicanalista infantil também, ele falou assim, como está a sua criança interior, Washington? É uma boa pergunta, né? Porque, de verdade, todos nós temos uma criança interior que às vezes está lá ferida, não tratada, e por isso agimos como agimos, ou reagimos como reagimos, né? Nós tivemos alguma conversa ainda há pouco a respeito, né? Como é possível isto. As nossas reações às vezes são, em sua maioria, infantil. Por quê? Porque aquela criança ainda está machucada. E eu, como adulto, devo, neste momento, trabalhar aquela criança. Eu posso fazer isto através da psicanálise, né? Embora estejamos falando aqui a proposta era trabalhar a criança interior, eu não vou me ater hoje à criança da idade em si. Sim. Eu quero trabalhar a criança que todos nós adultos temos, né? Não vou hoje trazer tanto Melanie Klein aqui, mas eu quero trazer um modo que podemos observar como adultos, Ok. a nós mesmos, como crianças, e então auxiliar essa criança a encontrar um caminho para sair daquele ambiente de dor. Costumo sempre dizer às pessoas, não adianta você ficar chorando de dor enquanto continuar abraçando o cacto cheio de espinhos. Então tem muitas questões que eu preciso não só chorar e dizer, tá doendo, eu preciso tomar uma atitude. Sim. E essa criança, ela vem com uma história, na verdade. Eu nem sei se eu já posso dar continuidade aqui. O programa é todo seu. Então vou levar Fique à essa mesa para vontade. casa. Ok. Tem é que eu leio bastante livros e são muito interessantes os exemplos. Primeiro que tem um professor de psicanálise que eu admiro muito, o Dr. Newton. Ele foi um dos meus professores lá em Campinas. Sim. E ele tem os olhos azuis, muito assim, azuis. E ele conta que uma vez ele foi amamentado, a mãe de leite dele era uma senhora preta, né? E ele, loirão, olhos azuis. A mãe dele, depois de tantos anos, falou assim, vá lá. E a dona Jacira, ela está em, acho que Atibaia, alguma coisa assim. Eu quero que você vá lá abraçá-la e visitá-la. E agradecer, porque ela foi sua mãe de peito, né? Ela que teve o leite ali para te dar quando não tinha. E ele foi fazer essa visita. Depois de tantos anos, ele chega no portão, o filho dela o recebe e ele diz, olha, eu sou o Newton, a sua mãe, ela me amamentou quando era criança. Ele falou, eu sei quem é você, eu vou chamar minha mãe, mas não fala seu nome, deixa ela tentar adivinhar. Ela chegou no portão e o Newton olhou para o rostinho dela, já bem velhinha, e disse, a senhora sabe quem sou eu? Ela então olhou e disse, você é o Niltinho. Ele disse, como que a senhora pode lembrar de mim? Os teus olhos eu jamais vou esquecer. E é tão interessante porque a criança que encontra o olhar da mãe, e aquela mulher fez esse papel, jamais ficará perdido. Ele encontra a direção. Uau. A criança, quando está sendo amamentada, ela não está tomando apenas o leite. Ela está percebendo o afeto, a segurança, a calma, o prazer. Está sendo desenvolvido ali naquela criança muito mais do que algo físico, mas principalmente, por isso que a amamentação é muito importante, Sim. principalmente toda uma questão emocional,
A estrutura da sexualidade começa ali, fase oral, anal e fálica, e assim vai. E eu lembro de um outro exemplo também que transcende a fase ali infantil, mas está correlacionado. Exemplo tem um versículo bíblico que diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos jamais serão confundidos. Isto está escrito no Salmo 119, se eu não estou enganado. E é interessante porque é Deus dizendo que quem encontra o olhar não será confundido. Reforça essa questão psicanalítica. Um outro exemplo também da Bíblia, né? É quando um homem que ele era manco, ele era aleijado, ele estava há 38 anos deitado do lado de um tanque onde se tinha uma informação de que quando as águas se mexiam, era sinal que um anjo estava ali mexendo. Sim. E se era verdade ou não, se era misticismo ou se era crendice, não sei. Só sei que as águas se mexiam e as pessoas se jogavam lá tentando achar uma cura. Jesus chega, pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Aquele homem, ele podia responder: claro, eu quero. Você é Jesus, o Filho de Deus, tal, tá fazendo milagre, vou ser curado, né? Mas não. Ele não responde: eu quero ser curado. Ele fala: pera lá, calma lá. Vou te contar a minha história. Tô aqui há mais de 38 anos. As pessoas são melhores do que eu. O ceguinho é cego, mas ele ouve a água, ele pula. O outro lá, ele é surdo, mas ele fica olhando, ele pula, se a água se agita. Todo mundo aqui consegue chegar na minha frente. Eu sou um tadinho. Eu sou uma vítima. Eu sou um sofrido. A valorização do sofrimento. Imagina aquela criança Sim. dizendo: todo mundo é maior que eu. Todo mundo é melhor do que eu. Mas ele queria valorizar, ele queria contar a história dele. Mas esse falar da história, falar da própria história, por isso que na psicanálise a gente diz: quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, naquele momento ele falou. Jesus chegou para ele e falou assim: levanta, pega a tua cama, vai embora, tá curado. Boa. E é mais ou menos isso que a psicanálise ela propõe. Sim. Ou exatamente isto, quando nós falamos, e não é uma fala de assuntos aleatórios, mas é falar da própria história, mas elaborando o que foi aquilo que realmente aconteceu. Quando eu disse que José Ortega y Gasset, esse filósofo espanhol, ele disse: quem sou eu? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu preciso tratar das minhas circunstâncias, Sim. mesmo aquelas atemporais, aquelas que estão lá na minha infância. Um dos exemplos mais interessante é aquela criança que ela não teve preenchido dentro dela esse olhar, esse carinho, esse afeto, essa segurança. Hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas, talvez por conta do celular, talvez por conta de tantas facilidades, a gente encontra as pessoas amamentando assim: coloca a mamadeira na boca da criança, o celular na outra, ou quando não, o celular para a criança, e aí você cria um certo autismo na criança, né? Porque a criança deixa de se conectar com o ser humano, deixa de sentir aquela questão humana, e o humano se humaniza no outro. Sim. A referência é a mãe ali, naquele primeiro momento, e é tão importante, hiper importante, ela perde essa conexão. Quem vai ser essa criança? Ela vai ser toda aquela circunstância. Do 0 aos 7 anos se constitui a psique de uma pessoa. E naquela fase, essa criança, ela está entendendo que o mundo funciona assim. Eu sou analista corporal, eu entendo também que o sistema de mielinização da gente, ele vai trazer uma conduta e um aprendizado, onde o nosso corpo também ele vai sofrer, e não apenas o nosso corpo, toda a nossa psique ela vai sofrer alterações. Uhum. Se dentro do útero eu já obtenho informações através da mãe, ali está uma simbiose perfeita, eu realmente sou dependente daquela mãe, mas se a mãe está passando por medos, se a mãe está passando por alguma aflição, insegurança, aquela criança elabora que ela está sendo rejeitada. Por quê? Porque é como se ela percebesse que o mundo onde ela está, aquele universo uterino, ele está meio frio, ele está meio duro. Porque isso, Reich, que ele postulou isso, né? Sim. Ele vai dizer que ele está sentindo aquele estranho e ele quer fugir dali. Só que não tem para onde ele fugir. Essa criança, ela se esconde na própria mente.
De que maneira? É o refúgio dela. Quer saber como que essa criança vai ser na vida futura? Não. Simples. Ela vai ser aquela criança que gosta de ficar no quarto. Tá tudo bem se ela ficar atrás do computador, com óculos na cara, né, com capuz na cabeça, evitando ao máximo contato social. Ela só sai dali para as coisas mais básicas. É o nerd. Ele vai ter o recurso de ser criativo, lógico, racional. No entanto, vai carregar sempre a rejeição. Ele vai, de novo, seguir um caminho neural. Eu senti isso já. Esse caminho aqui eu conheço. Eu vou fugir de novo pro quarto. Eu vou fugir para o meu mundo mental. Eu vou ficar ali. Então, cada instância da criança, ela percebe o mundo. E ela vai viver esse mundo diversas vezes, em diversas ações. Sabe aquela pessoa que diz, eu não quero sair de casa. Ah, não, lá tá muita gente. Eu não quero, não consigo conviver com tudo aquilo. Eu não consigo conviver com tudo aquilo que eu acho estranho e que provavelmente vão me achar estranho. Sim. Então, eu rejeito para não ser rejeitado. Nossa, que mecanismo de defesa. Essa criança, ela elabora o mundo assim. E tá a tudo gente- bem pra Não, ela. pra ela tá tudo ótimo, E né? pra quem convive com ela, o que que você fala aí? O que que você orienta? Todos nós precisamos Hum, ter uma observação um no outro. ok. Costumo dizer que nós precisamos lidar com as nossas frustrações, em primeiro lugar. Porque a gente tem, de primeira instância, uma expectativa na criança, no filho que eu vou ter. A criança nem nasceu, você vai dizer, vai ser um médico, vai ser um doutor, vai ser não sei o que, vai lá. A criança nem nasceu, e se ela não quiser ser nada disso, ela quer ser um triatleta, ela quer ser um Forrest Gump, ela quer, sabe, quer ser um astronauta, quer ser um poeta, mas nós chegamos com as nossas expectativas do nosso tamanho e já queremos vestir aquela criança. Nós não esperamos. Vai passar pelo trivial, por tudo aquilo que é ensino, nós não observamos ao que essa criança está se despontando. Nós já queremos inculcar as nossas razões, as nossas crenças, as nossas motivações, e às vezes são distorcidas. Os pais podem ferir essa criança, ela ficar ferida ou ela se fere sozinha? Como é que seria essa tua colocação aqui? Isso acontece das duas maneiras. Tá. Os pais É uma ferem e via as de mão crianças dupla. sentem ferida. É sempre assim. Aliás, criança é tirana. Como Nasce assim? tirana. Vamos lá, vamos explicar para os nossos ouvintes o que que é essa tirania da criança. Poxa, nossa mente ela é composta por id, ego e superego, Ok. ok? Id é a minha pulsão de prazer. Tudo eu quero. Quero tudo, a qualquer custo. Não importa se você tem que levantar à noite. Eu quero. Criança é puro id. Essa parte inconsciente da criança diz assim, eu quero comer um caminhão de chocolate e você tem que atender a minha demanda. E, de repente, tem a parte que chama superego, que é a parte do não. Você não vai comer um caminhão de chocolate. Não pode, porque senão você morre. Eu gosto de um desenho que ele é dos Croods. Ah, os Croods é um fofo. Já assistiu, Jota? Já assisti sim. Os Croods, o pai, tudo ele diz, ele é um puro superego. Eu vou sair ali, pai. Não, porque senão morre. Pum, bate com a mão. Tudo é não pra ele. Só que se você deixa uma criança apenas no id, é um psicopata. Porque o psicopata, ele não entende o não, ele não entende regras, ele não tem esse superego. Ele faz o que quer e pronto, acabou. Ah, eu resolvi matar, vai lá e mata. Ah, eu resolvi jogar pelo penhasco, vai lá e joga. Vou colocar o dedo na tomada, vai lá e coloca. Morre, mas coloca. Ele não Entendi. tem o não como referência, ele acha que pode fazer tudo. A criança é assim. E quando ele conhece o superego, que diz não, você não pode, é a referência do pai. A mãe é o prazer, o pai, o não. Sim. Como é que eu faço para atender uma demanda de uma criança que diz, eu quero comer um caminhão de chocolate? E o superego diz, não, você não vai comer senão você morre. Vem aí o ego, que é a parte consciente que vai equilibrar essas pontas. Ok. Ele vai atender as duas demandas, dizendo, olha, você vai comer um caminhão de chocolate, um chocolate por dia ou por semana, e ao longo de sua vida você terá comido um caminhão de chocolate e então você não morrerá. Atendeu a demanda do comer o caminhão de chocolate e de não comer para morrer. Você entende? Esse equilíbrio, essa forma consciente, trata a criança. Mas quando a gente só diz o não, a gente reprime, a gente deprime essa criança. Ela entra em processo de depressão. Eu não posso nada. Eu sou recalcado, eu sou completamente ali cerceado de tudo.
não posso ser assim. Mas também eu não posso ser posso tudo, né? Porque se eu posso tudo, eu posso tudo. E a criança, ela não tem esse limite. Ela acorda você de madrugada, tá nem aí. No começo, ok. Mas daqui a pouco ela vai começar a ter que lidar com as regras. Porque até então, ela acha que a mãe e ela é uma coisa só. Uhum. Uma pessoa só, só um só. Daqui a pouco ela percebe que não existe apenas o eu, criança. Existe um tu, mãe. E que essa tu, que essa você, mãe, pertence a um outro eu, pai. Aí é lidar com uma certa frustração. Então o sofrimento começa aí. Porque nós, seres humanos, não gostamos de lidar com frustrações. Né? Quem Dizer gosta? não para alguém, a gente não. Dizer uma, olha, eu quero levar esse bolo aqui para casa. Alguém diz para você, não, você só pode comer aqui. Como é que o adulto se sente? Poxa, mas eu quero, muda as regras. O adulto não quer isto, né? Mas é a criança que não soube lidar com a frustração. Lá, ele não tem uma aceitação fácil agora na vida adulta, né? Isso daqui é uma piadinha interna aqui entre eu e você, né? Como é que é esse negócio? É a criança reativa? A criança reativa, né? Não lida com a frustração. Não lida com a frustração. Por quê? Será que porque ela não foi amamentada ou alimentada lá na primeira fase do oral? Pode ter sido amamentada. Ah, Não tem problema ser amamentada ou não ser amamentada. Se ela recebeu algum outro subsídio, se ela recebeu alguma outra forma de carinho que supriu essa demanda afetiva. tá. A questão é como que eu lidei com as frustrações. Hoje eu vejo as pessoas dizendo assim para a criança: não diz não para minha criança, não diz não. Como não diz não? O não, ele é justamente aquilo que tira da criança aquela empanturrada forma que afoga ela nos desejos que ela nem sabe o que quer. O não, ele consegue filtrar e dar espaço psíquico para outras escolhas boas a serem feitas, conduzidas por um adulto sadio. A criança precisa ter esse olhar para o não como uma coisa boa. Não, filho, esse não é o melhor. Esse não é o momento. Essa não é a hora. Agora é hora de. Isso vai contra a sua vontade de dormir, de ficar acordado ou de dormir, sabe? Tem todas essas questões. Eu sempre digo que está na forma como se conduz a criança. Dizer o não por não Não, tem que ser É um não com horrível. explicação. teria que ser um não. Orientação? O que não seria? Não é um não que convence, é um não que orienta. Hoje, quando você chega para uma criança, eu acho um crime. Você quer, a criança tá tudo bem ali. Você vai fazer um bolo, ela vai comer, certo? Sim, sim. Chocolate, pavê, o que for, morango, ela vai comer. Agora, você chega para a criança e fala assim: você quer um bolo de chocolate ou quer um bolo de morango? A criança fala: e agora? Se eu escolho esse? E se o outro for melhor? E se o outro for... Você criou uma angústia na criança desnecessária. Mas quando você agora dirige dizendo: olha o que eu fiz para você, Aham. não é que você não deu escolha para ela. Ela não precisa desse momento de escolha, ela precisa de direcionamento. Ela está olhando para você. Entendi. Você entende? Agora, quando a mãe tem essa questão aí, tem o bolo de chocolate, o bolo de morango, ela tá criando nessa criança uma possibilidade dela fazer escolha, que ela não tem a capacidade cognitiva para isso ainda, né? E ela também tá gerando uma angústia. E se eu não escolher esse, a mamãe vai deixar de gostar menos de mim? Faz sentido? Tem isso alguma também. Tem isso também. Hum. Eu vou fazer para agradar. Ok. Né? Isso daí já é uma outra parte de manipulação. Em outro momento eu quero falar da mãe narcisista, dessa Uau. questão toda. Mas, neste momento, a criança ela não precisa passar por essa instância de Tá. escolha. Ela vai aprendendo a escolher baseado nas suas escolhas. Baseado nas escolhas do adulto. A criança, ela aprende com aquilo que é referência para ela. Você não dá para a criança escolher as coisas. Você, pai ou mãe, é o referencial daquela criança? Sim. Sempre. Sempre. Olha, hoje você vê nas músicas, Uhum. você vê hoje as músicas sem nenhum preconceito contra funk ou algo assim, né? Mas com todos os preconceitos contra o funk, particularmente eu. Quando você vê uma música dizendo que a polícia é ruim e que aquele cara que está com a droga e metralhadora na mão, ele é bom,
e a criança está ouvindo desde pequeno aquilo, Sim, você acha que a criança vai crescer e achar que o serviço público, que o funcionário policial, guarda, ele é uma coisa boa? Não, ele vai passar e cuspir, ele vai achar ruim, ele vai criar inimizade. Sabe? Porque as referências estão ali desde criança, eles estão vendo aquilo de uma forma negativa. E a gente precisa, neste momento, criar uma outra observação para essa criança. Eu vou fazê-la lidar com a frustração, mas de uma forma boa. Não é de compensação, behaviorismo. É apenas de uma questão mais leve, de referência. Eu faço boas escolhas, meus filhos também. entendi. Eu gosto quando minha netinha, ela nos vê saindo de casa, minha filha diz assim para a Kali: Kali, vovô vai sair, tá? Ele vai trabalhar, tudo bem? Então ela fala: tudo bem, tchau, vovô. Que fofinha. Bem assim. Então, é muito gostoso. Ao invés de eu simplesmente sumir e não dizer para onde fui, desapareci e ela O ficar pessoal com faz aquele muito sentimento disso, né? As vazio. mães saem, né? Pra poder... Porque fica cômodo para quem? Para os pais que saíram. Mas para a criança é angústia. Então, lidar hoje com a criança é não tratá-la como um demente, é não tratá-la como alguém que não sabe o que está acontecendo, porque a criança, ela percebe o ambiente, ela não sabe verbalizar, Sim. mas ela percebe muitas coisas. Uhum. A nossa criança, ela pode ser ferida em diversas questões. Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, um filósofo também russo, eu gosto muito dos livros dele. Uma das frases que eu amo de Dostoiévski é: o homem tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus, ou seja, uma outra pessoa não preenche. Agora, o que criou esse vazio dentro desse homem? Né? Os nossos vazios, nós não podemos sonhar que outro alguém ou alguma coisa física e material vá preencher. O homem é pura busca. Isso deixa ele curioso, deixa ele sempre naquela ansiedade de ser preenchido. Ele vai buscando conhecimento, referências e etc. Seria falta de amor? Falta de amor, né? Você é saciada de amor? A gente sempre quer mais, Márcia. Eu acho que a gente sempre vai querer mais, né? Nunca é Porque suficiente. o amor ele é saudável. Ele nutre, ele faz a gente sorrir mais. E tem gente que diz assim, assim como aquele homem manco que Sim, sim. Cristo curou, né? As pessoas dizem assim: olha, você não conhece a minha vida, você não sabe da minha infância como foi difícil, você não sabe o quanto eu sofri, você não sabe das lembranças que eu tenho, você não sabe dessa criança ferida dentro de mim. Eu falo assim: se é tão ruim toda essa sua instância da criança ferida, por que você continua estacionado com a sua criança em todos os lugares que te ferem, seguindo o mesmo caminho neural e Sim. vivendo e revivendo as mesmas coisas, parecendo ser um padrão? Porque o mundo que eu vejo dos 0 aos 7 anos, eu digo: eu vou sair desse mundo, eu vou criar meu próprio mundo. Eu vou criar meu próprio mundo e acredite, eu olho para minha referência lá atrás e levo toda a tralha comigo. Me torno quem neste mundo? E obtenho o quê? Só coisas que reforçam esse mundo que eu via. Eu preciso sair desse ciclo. E hoje, na terapia, no divã, a gente conversa muito a respeito de tudo isso para poder justamente tirar, aliviar essa criança dessa dor e ela começar então a pensar em outras possibilidades, se não aquele caminho neural, né? Eu não preciso mais daquele caminho neural. Sim. Tem outras possibilidades, tem outros caminhos, tem outras referências. Como é que eu saio desse ciclo? Boa pergunta. Como é que você sai desse ciclo? Olha, eu sou psicanalista, né, de profissão, mas principalmente eu sou cristão e eu gosto muito de uma leitura bíblica. Sim. Embora Freud estaria brigando comigo agora, eu tenho que usar a referência de todos os livros. Existe uma psicanálise após Freud, tá? Tá. Senão não haveria lacaniana, winnicottiana, não haveria tantas outras questões, junguiana e etc. Pensando assim, olhando para um texto bíblico lá de Gênesis, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra, e olha que engraçado, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, olhando que Deus, ele olha para o princípio
eu olhando para a analogia que eu crio, eu olhando para o princípio da minha vida, do 0 aos 7 anos. O texto vai dizer que ele fez o mundo em 7 dias. Cada dia para Deus é tipo 1000 anos. Então vamos lá. Ele olha para os 0 aos 7 anos. Sim. E ele vê a terra sem forma, vazia, havia trevas e abismo. Ok. O mundo que eu vejo era esse na minha infância. A minha infância, eu tinha um padrasto alcoólatra, havia agressão, havia violências assim, havia abusos, eu sou abusado na infância. Sim. Havia condições horríveis para mim. Pois bem, Deus ele olha também para o universo e vê quase a mesma coisa, numa proporção diferente. Só que ele não diz, o mundo que eu vejo é o mundo que eu crio. Ele não recria o caos. Ele começa a olhar para uma outra instância. Ele olha para quem ele é, para o seu caráter, para a sua natureza. Ele diz, eu sou luz, espera aí. Primeira palavra que ele cria no universo? Haja luz. E houve luz. Ele olha para o seu caráter, continua olhando para o seu caráter, não para aquele caos que ele via no princípio. Ele olha para o seu caráter e ele ainda diz, eu sou vida, eu vou criar vida. Ele coloca vida na terra. Deus é amor. Ele é amor. Ele olha para o seu caráter, então ele coloca amor entre os seres vivos na terra. Okay. Ou seja, ele se torna o Deus da criação. Ele obtém filhos e pessoas que o amam, que reforçam o seu caráter. Mas o mais gostoso é que ele diz que somos imagem e semelhança. E de alguma forma, eu digo para você, você tem também então o poder de olhar para o seu próprio caráter hoje. Sim. E a partir do que você é, de quem você é. E se você não se acha tanto assim, olha para o caráter de Deus, olha para o caráter de outras pessoas, outra referência. E busca essa pessoa. Não fica olhando para o caos, para o teu abusador. Então eu vou ter que ser abusador? Porque geralmente é assim. Sim. Aquele que é abusado na infância, ou ele se torna abusador, Ok. ou ele se coloca em vulnerabilidade de abuso. Eu não preciso reviver isto. Ele se torna uma vítima constante, é isso? Eu diria assim, que existe vítima da circunstância, então vítima circunstancial, Ok. e vítima um estilo de vida. Você não tem só essa opção. Você pode mudar a sua vida, mas você vai precisar de quê? Essa criança precisa de direcionamento. Eu preciso pegar essa criança, olhar para ela e dizer, olha, aquela pessoa que te abusou não está mais aqui. Aquelas células daquele corpo que te causou mal já não está mais em você. Nem as suas próprias células já se renovaram. Entendi. Eu tenho que pegar a mão daquela criança e dizer, sabe quem você se tornou? Porque hoje eu olho para mim e eu pego na mão da minha criança interior e digo, que bom que eu fui abusado, em termos. Sim. Eu sei o que é isto, mas sei principalmente indicar o caminho para que as pessoas não passem por isto, que elas se protejam em relação a isto. Hoje, eu sou quem eu sou por conta das minhas circunstâncias. Faz sentido. Então, é dessa forma que eu vejo que a gente pode, sim, cuidar da nossa criança interior. Ok. Uma paciente minha foi tirar carteira de habilitação, a licença de habilitação, e ela falava, não consigo, 3 vezes não consigo, vou ter que pagar bola. Eu não quero isto. Eu falei, vem cá, vamos fazer uma regressão consciente. Ok. Deitei-a no divã, conscientemente, e falei para ela, me vá até o momento onde você pegou o carro pela primeira vez. Uau. Eu pensei que era com o técnico ali. Ela disse, não, meu pai, eu com 12 anos. Meu pai deu o carro na minha mão e falou assim, faz assim, assim, assim. Ela foi e jogou o carro no banco de areia porque estava na praia. O pai xingou, o pai brigou, o pai fez tudo. Aí o irmão dela, pai, o senhor não precisava agir assim com ela. E ela se trancou no banheirinho público e ficou lá chorando, assustada. Falei com ela, vá até essa criança. Imagina você lá, chorando no banheiro, aquela criança. Sim, Agora sim. você é adulta. Vá lá, você viajou no tempo. Conversa com essa criança. O que você diria para ela? E ela foi e conversou com aquela criança e disse, olha, o seu pai, ele não é habilitado para ensinar, mas ele estava na empolgação. Ele ficou frustrado por você não conseguir porque ele achou que ele está frustrado. E ele começou a trabalhar com essa criança, ela mesma. Entendi. 3 dias depois ela prova. E ela fez a baliza perfeita. E ela salvou aquela criança.
Hoje ela dirige, ela é uma pessoa maravilhosa, continua a vida. Então esse é um dos caminhos de como curar, cuidar e como está a tua criança interior? É um dos caminhos. J Quest, alguma pergunta para o nosso convidado hoje aí? Porque a conversa daqui a pouco, se deixar, vai longe. É muito interessante. Tem sim umas perguntas sim. Vamos Antes, eu só vou... Vamos colocar os comerciais aqui, a gente já volta, Ok. pode ser? Então, pessoal, até daqui a pouco Então- no segundo bloco, né? Exatamente. Estamos de volta ao segundo bloco, esperando as perguntas. J Quest, tem alguma pergunta aí pra gente? Para o Tem, nosso sim. convidado hoje. Na verdade, tem um elogio aqui do Thiago Kaufman, mandou aqui. Pediu pra perguntar pro Washington onde ele aprendeu a ser tão chique assim, porque a criança anterior dele quer ser chique também. E eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer a primeira, Ok. tá certo? A primeira é: para que serve a frustração para criança? Opa, essa é uma boa pergunta, J Quest, porque a frustração, ela nos trabalha uma questão de musculatura emocional. A criança que não é frustrada, você imagina na vida adulta, quando ela perde alguma coisa, ela não sabe lidar com aquela perda. Ela vai ficar perdida, ela vai ficar angustiada, ela vai ter uma reação horrível, difícil. A frustração na infância, ela é um episódio de treino. Ela vai lidar com essa frustração e com outras frustrações e com outras, tipo uma academia, lidando com a frustração. A minha musculatura emocional, ela vai estar na vida adulta bem fortalecida. Me acontece alguma coisa e eu vou saber lidar com aquilo. Por exemplo, eu vivi numa instância de... eu sempre fui uma criança de uma família muito humilde, eu vou falar pobre, né? Eu não levava lanche para a escola, não tinha isso. Eu lembro de uma bermudinha que eu tinha vermelha, que era no prézinho que eu ia, um conga, que era um sapatinho vermelho, e uma camisetinha branca, e era assim que eu ia para a escola. Todo mundo levava lancheira. Eu chegava na escola, via todo mundo comendo, né, os seus lanchezinhos. Gente, quando eu via aquele sanduíchezinho, todo bonitinho, no pano de prato branquinho, a minha casa era... o quintal era barro ainda, minha rua não era asfaltada. Isso aqui em 1970. Isso mesmo. Aqui na região da Itaberaba. E eu era uma criança que ia para a escola e já era tão safo, já sabia lidar com o não tenho, tá tudo bem. E eu chegava para os meus amiguinhos e falava assim: nossa, o que você está comendo? Tô comendo um sanduíche, mas o lanchinho da mamãe, pão com patê, e era aqueles pãozinho de forma cortadinho, com carinho da mamãe e tudo mais. Gente, eu olhava para aquilo, eu ficava assim: é gostoso? É sim. Eu falei: duvido. Esperto, Frustração, né? serve para isso, né? Para você saber lidar com as coisas posteriores que vão aparecer na sua frente, vão falar: nhanhanhã, eu tenho, você não tem. Uhum. E aí eu dava aquela mordida básica, né, e perdia o amigo, né? O amiguinho nunca mais me dava. Ótimo. Criança, tinha mais de 300 crianças na escola. Cada recreio eu conversava com uma criança que tinha um lanchinho. Era muito bacana. Um dia eu falei assim: vou levar lanche para a escola. Minha mãe comprou uma lancheira que era dura pra caramba, era branquinha, em cima vermelho, com como é que chama? Um recipiente de plástico, né, que vazava. Peguei o suco que fresco do jarrão, Uhum. coloquei lá e coloquei um pão com manteiga. Vazou tudo no meio do caminho, no meio da classe, só vi água caindo. Eu, para não lidar com a bronca da professora, lidei já com aquela questão. Comi o lanche ali mesmo. Fiz aquela meleca na sala, sabe? Eu fui aprendendo a lidar com eu não tenho. Sim. Hoje eu sei lidar. Eu não tenho, tudo bem. Eu não tenho, mas posso, se eu quiser, tentar. Aliás, eu vou tirar essa palavra tentar. Ok, vamos lá. O que você vai colocar? Tentar, J Quest, eu vou tirar. Porque tentar é um pretexto para dizer eu não vou fazer. Por exemplo, tenta jogar isso em mim. Segura, pode segurar.
uma garrafinha, você tá tentando jogar em mim. Tenta jogar em mim. Acho melhor não. Eu não sou a pessoa mais recomendável, porque você sabe que eu jogo. Tá bom. Segura meu óculos. Tenta jogar o óculos no chão. Você tá doido? Isso aqui vai quebrar, vou ter que pagar? Você viu quantas desculpas você tem e você Sim. coloca? Quando você fala tentar, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Ok. Parece que você tem medo. Então, o tentar é um pretexto para quem não quer fazer. Quando você quer fazer, você não tenta, você vai lá e faz. Primeira coisa, exatamente. É sem o medo. Uma vez, lidando com as frustrações, sabendo perder, entraram alguns bandidos, né, numa casa que nós tínhamos, que minha família tinha, lá em Itanhaém. Entrou uma tuia de bandido de manhã cedo, arma na minha cabeça, é assalto, vamos levar tudo que tiver na casa. E todo mundo estava dormindo. Eu olhei pra cara dos bandidos, olhei assim, vocês estão muito nervosos, calma aí. Gente, vocês querem o quê? Assaltar? Tá bom, gente, entra pra cá então. Não tinha pra onde fugir, vamos trabalhar aquela situação. Vocês vão levar tudo, né? Vamos. Então, olha, para vocês não assustarem as crianças, as pessoas que estão dormindo, eu vou acordá-las. Tem um cômodo vazio, a gente vai tudo lá pro cômodo. Aí vocês ficam à vontade para levar o que vocês quiserem. Fiz isso com eles. Um dos bandidos estava assim muito nervoso. E ele, vamos. Não, moço, eu tô muito nervoso. Olha o que eu disse para ele. Eu vou orar por você. Fecha seus olhos. Ele olhou pra minha cara, não vou fechar meu olho, coisa nenhuma. Mas eu vou orar. Fechei meu olho e orei por ele. Ele falou assim, esse cara é louco. É mais louco do que eu que estou assaltando. Fiz isso com ele. Mas ele deixou eu conduzir, porque ele viu que eu era louco na cabeça dele. Sim. Conduzi todo mundo para um cômodo. Ele levou as coisas e nós saímos ilesos Graças daquela a Deus. situação, sem nada traumático. Eu lidei com as perdas naquele momento, sem aquela coisa, eu não sei perder, eu não vou deixar roubar, eu vou reagir. Eu não sou esse tipo de reativo, porque eu sei lidar com as frustrações. Frustrações na infância, saber lidar com elas, serve justamente para isto. Porque Ok. quando você não consegue, você extrapola na vida adulta. Próxima Responde. pergunta, Jota. Tem os elogios aqui também, né? A Rosângela, estou emocionada e tenho a certeza que esse programa ajudará muitas pessoas. Obrigada. Também temos aqui a Rosana Amoni, que tema sensacional. E eu não tô... Nilfa Passos, é isso? Nilfa Passos, lá da Bahia. Olha, Ela mandou que uma chique. pergunta aqui. Washington, como sempre adorável em suas falas. Como equilibrar nossas emoções e despertar nossa criança interior? Uau! Esse estímulo é muito importante, Nilfa. Fantástico. Nilfa, carinho enorme por você. Estaremos juntos no sábado na entrevista da Universidade aí da Bahia. Obrigado pelo convite. E obrigado também por sua pergunta. Sim, como que a gente vai despertar essa criança? Despertar para o quê, né? Vamos lá. Para o que você quer despertar a sua criança principalmente? Eu acho que você é uma das pessoas que mais se despertou aí. Você viaja para todo quanto é canto. Você tem essa jovialidade, esse sorriso sempre teu, estampado no rosto. Apesar de todas as dificuldades, você sempre diz para sua criança interior que tudo vai ficar bem. E eu sei que você tem um diferencial muito grande. Eu sei da sua fé em Deus. Eu sei da sua fé na família. Você tem uma família muito amorosa, que te abraça bastante. Olha como é importante o poder da família. Uma forma de despertar a criança é a forma salutar de viver em família. E isto você tem de sobra. Eu sempre vejo na família Passos, né? Aí de Salvador, aí da Bahia, se não me engano é Betim. Eu sempre vejo esse carinho, esse cuidado que uns têm pelos outros. Então, vocês já despertam as pessoas, desde pequeno, desde criança, para o amor. Esse é uma forma muito importante, primordial, para despertar a criança. Não adianta, você não vai despertar uma criança para algo profissional, se você não elaborar a fase anal de uma criança, por exemplo. Vamos lá. Fase oral, eu falei ainda há pouco, sobre o mamar, o olhar. Fase anal de uma criança. O cocô da criança, né? Aquele momento da fralda.
Quando a criança começa a perceber que ela está fazendo cocô, que algo está saindo do corpo dela, é a primeira produção do corpo de uma criança. E ela percebe, o que foi que eu fiz? Tem criança que pega o cocô, guarda na gaveta, quer pegar o olhar, eu fiz, pega um apego por aquilo, quer mexer. Sim. O meu finado irmão, o Hudson, eu lembro quando ele chegou na cozinha com o cocô na mão. Mãe! Ele percebeu que ele tinha feito, era uma criança. Sim. E naquela fase anal, onde a criança está ali saindo das fraldas, tudo, quando a mamãe ela começa a trabalhar, ou a mamãe, o tutor, o responsável, começa a trabalhar, olha, você fez o cocô na hora certa, no lugarzinho certo, vamos colocar aqui no piniquinho, vamos dar tchau aqui na privada, tchau, cocô. Essa criança começa a perceber que ela fez alguma coisa boa. Sim. Primeira produção, representante de tantas produções da vida, do trabalho. Ela diz, o que eu fiz é bom. Ou seja, na vida adulta, essa criança vai dizer, o que eu faço é bom. Não tenho vergonha do que eu faço. Olha, eu fiz um bom trabalho. Olha aqui, olha, eu exijo de mim nota 10. Inclusive hoje, parabéns a Camila Akemi, estudante de psicanálise. Também ela terminando um curso de tosadora, né? Vai ser uma pessoa empreendedora excelente. Tirou nota 9 hoje. Uau, né? Parabéns para Camila. Tá frustrada porque não tirou 10, mas tudo bem. Camila Kemi, você parabéns. disse, né, faz parte da frustração. Faz parte. E uma coisa que eu queria te perguntar, quem é WA Psicanalizando? Poxa vida. WA Psicanalizando, né? Somos nós, né? Somos nós no nosso consultório de psicanálise, que nós trabalhamos aqui na Zona Norte de São Paulo. Márcia, tenho o prazer de trabalhar contigo, Márcia Camargo. Eu tenho o prazer de trabalhar contigo, Washington Mancio. Temos outras pessoas que agregam isto, a nossa fono querida, né, a Patrícia Bolsa Nova, a Vânia Torres na parte de Nutri. Então isso é muito importante. Mas, só para concluir essa parte aqui, que eu estava dizendo a respeito da produção, primeira produção, né, como despertar a criança, lá na criança mesmo, durante a fase anal, quando a mãe diz, credo, fez cocô, ai que nojo, sai daqui, você humilha a criança. E ali você começa a gerar na criança um traço de caráter masoquista, não do que gosta de sofrer, mas daquele que sofre. Ele se encolhe, se encurva, e ele na vida adulta vai dizer, o que eu faço não é bom. Entendi. Você desestimulou a criança. Você trabalhou ali, não o poder da criação dela, né, de fazer, mas você inibiu essa criança. Então ali começa um desestímulo mesmo, uma humilhação. E é importante para nós sabermos que mesmo que nós tenhamos passado por essa fase de uma forma ruim, continuemos a olhar para quem somos hoje. O que não fazemos que é de desaprovo. Uhum. Se eu faço alguma coisa que eu me aprovo, eu fiz um bolo, fiz uma comida, aí eu falo, olha, eu fiz essa comida aqui pra você. E a pessoa fala, que gostosa essa comida. A mania de quem é masoquista, a mania de quem não passou legal pela fase anal é dizer, não, o que eu fiz, não, é tão simples, é tão pequeno, é tão nada. Sabe? A gente faz bem isto, porque a gente acha que a nossa produção não é boa. E J. Quest, vamos ter que fazer outro programa com ele para ele falar desses traços de caráter aí, porque a leitura corporal é interessante. Você consegue descrever J. Quest para ver se ele confirma os dados? A gente já está falando de uma outra linha, né? Que não é psicanalítica, mas é a leitura que a gente diz do corpo que explica, né? O J. Quest é muito fácil de dizer, só vou dizer coisas que eu posso dizer aqui no ar, tá? Por favor, né? O J Quest, ele tem o traço de caráter oral, é fácil, eu não consigo ver ele por inteiro, né? Mas ele tá sentado aqui, mas o que eu vejo aqui à frente do J Quest, ele tem traço de caráter oral, ele tem o traço de caráter rígido. Esses dois nomes, eles são importantes porque fazem parte do seu traço. Todos nós temos o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Cada um deles tem os seus recursos e as suas dores. J Quest no traço de caráter oral é o comunicador mesmo. O traço de caráter oral fala. Porque se ele não fala, ele come. Se ele não come, não fala, ele chora. Então, ele vai trabalhar isso e a sensação parece que é sempre de abandono, né? Por mais que eu tenha, essa é a dor do oral. O oral, ele percebe muito, ele é muito sensitivo, ele é muito sensível, ele tem toda uma percepção. Ele olha, ele sente
Pô, eu senti que você é uma boa pessoa. Ele sente. Os pelos que eu tenho no meu corpo são sensores. Sim. Eles se arrepiam, infelizmente, nas referências culturais, de religiões ou de histórias fantasmagóricas. A gente fala, me arrepiei, passou um espírito aqui. Não. Não eu tenho necessariamente. uma empresa também de controle de pragas, né? Uhum. Aí eu sei que tem os escorpiões. E esses escorpiões, eles têm sensores, cheio de pelinhos, você quase que não vê, mas eles têm. Uhum. Se você joga qualquer produto químico, carbamato, coloca lá uma cipermetrina, de longe ele percebe, tem os sensores. Eles percebem, eles ficam lá quietinho no canto deles, não saem, até que aquilo suma. E os sensores digam, tudo bem, pode andar. Quando nós nos arrepiamos, são os nossos sensores. O que está acontecendo? Buscando a informação. Para o oral, cadê a mãe? Eu fico lá procurando a mãe porque eu quero o peito. Uhum. Cadê a mãe? Porque eu estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abandonado. Então, o Jota, com traço, o primeiro traço de caráter dele é o oral, né? Eu sei disso porque ele tem aqui as formas oralizada. Ele é essa pessoa que tem essa forma de sentir o mundo. Quer conversar com o oral? Quer agradá-lo? Traga um leitinho. Da forma que for, pode ser no churrasco, pode ser naquele pão assim perfeito, com todo aquele recheio que pode vir. É gostoso, porque a conversa com ele está ali ligado à oralidade, à boca, ao peito da mãe. O outro traço, vou direto para o último traço dele, Isso. que é o segundo, na verdade, dele, é o traço de caráter rígido. É o traço de caráter competidor. Pensa num cara que sabe competir. Ele sabe competir e ele percebe que ele não vai dar conta de alguma coisa, ele diz, eu não vou fazer. Porque ele dá WO antes, ele sabe dar WO, porque ele diz, eu não vou ganhar, eu não vou competir. Gente, deixa isso pra lá, sabe? É uma coisa gostosa, porque eu quero fazer uma coisa para dar continuidade. Não quero fazer uma coisa para ser ali no meio taxado de, não conseguiu. Uhum. Esse é o sistema que ele funciona. Então, esse sistema, ele é muito dinâmico. Ele consegue dar conta da fala, de outras questões, mas se eu não estou enganado, tem um masoquista ali guardado, bem guardadinho, que eu não consegui ver, mas depois eu vou perceber direitinho. Se eu Isso não vai estou ficar para outro enganado, programa, então. esse masoquista é o que tem a capacidade de lidar com os outros, chega para ele assim com uma bomba, bum! Ele absorve no peito, guarda dentro de si. Tá ali. Ele não vai ser esse reativo, porque ele não vai jogar em primeira instância o rígido, que já chegaria, não, olha, o negócio é assim, não. Não, ele primeiro ele vai bater ali nele, segurar a onda, né? E bater Sim. no peito para apaziguar as situações. Porque ele trabalha bem junto, tanto o rígido como o masoquista. É por isso que você olha para a cara dele e você fala assim, eu quero ficar perto dele. É engraçado, quem olha pra você fala assim, eu quero ficar perto dele. Por quê? Quem olha pra cara dele, eu quero abraçá-lo. Por quê? Porque ele tem esse traço de caráter oral, Sim. as pessoas querem fazer isso, mas ele tem um traço de caráter ali que ele é traço quente, oral, o masoquista, e ele tem o traço neutro, que é o rígido, que é o que dá essa competência toda, e ele sempre está olhando o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, porque é um lugar que ele olha, uma instância que ele olha dizendo assim, eu quero aperfeiçoar coisas, tanto lá como em mim, para ter um reconhecimento. Ele vai construindo as coisas num movimento que não agride ninguém. Esse é o... Se eu estiver falando alguma coisa, você me manda depois. Ele é bom mesmo, hein? Ele é bom Ele mesmo. é bom mesmo. Ótimo. Obrigado bom. pela sua presença, né? Eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio Ação Brasil pela oportunidade de estar aqui compartilhando o conhecimento do Washington Amâncio. Gostaria que você deixasse seu contato. Ok. Pois bem, a nossa clínica está ali na rua Gerson Pereira de Brito, número 93, na Vila Penteado. Meu telefone WhatsApp é 11 968 33 0104. Repita. 11 968 33 0104. Aos internautas que nos acompanharam até agora, eu quero agradecer a companhia de todos, as perguntas que foram enviadas. Se tiver sugestões, deixa aí no chat para o próximo programa. E a semana que vem a gente tem mais surpresas. Psicanálise Você vai encerrando, desejando a todos uma boa semana, um excelente... Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com